Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo do projeto Lendo King, no qual eu estou lendo as obras do mestre do horror, o Stephen King, em ordem cronológica, e o vídeo de hoje vai ser o 18º vídeo já desse projeto, que vai ser sobre eu lendo Tripulação de Esqueletos, esse belo calhamacito que sai pela editora Soma de Letras, assim como toda obra do King aqui no Brasil, que tem quase 700 páginas e é uma coletânea de contos que contém 22 dos primeiros contos escritos pelo Stephen King e foi publicado em 1985. Desse livro foi onde saiu uma das histórias que ficou mais conhecida do King, foi adaptada para o cinema, para televisão, série, filme, etc., que é o Nevoeiro, e é o conto de abertura aqui desse livro. Ele é bem grandinho, tem umas 140 páginas, mas a maioria dos outros contos são bem curtos. E bom, nesse vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha leitura deste livraço aqui, mais um livro do Projeto King, que pra quem não sabe, eu leio em ordem cronológica as obras do King, por ele ser um dos meus autores favoritos, por eu querer ler absolutamente tudo que esse homem já escreveu, já publicou. Não é necessário, tá? Não é obrigatório, você pode ler, começar a ler os livros do King pelo livro que você quiser, você não precisa ler em ordem, só se você tiver vontade. Eu tive essa vontade por esses motivos, por ter ali meio que uma ordem pra seguir, pra conhecer todas as obras dele mesmo, e também porque o King tem o famoso Kingverso, porque a maioria dos livros dele se passam no mesmo universo, nas mesmas cidades, com muitos personagens em comum, tem histórias intercaladas ali, e aí você acaba pegando vários easter eggs se você ler em ordem cronológica. Então esse é um dos motivos pelos quais eu estou lendo assim e documentando tudo aqui no canal. Então se você ainda não conhece esse projeto, te convido a conhecer, entra na playlist que tem aqui no canal, como eu já disse, esse é o 18º livro do canal, eu estou lendo um por mês mais ou menos, esse aqui foi o livro de março. O livro anterior desse foi A Maldição ou A Maldição do Cigano. E o próximo livro, o livro de abril, será simplesmente It, a Coisa, que é o mais famoso aí do King, né? A playlist para todos os vídeos do projeto vai estar nos cards aqui desse vídeo, e também se você entrar aqui no canal é uma das primeiras playlists, fica na página inicial aí, você pode acompanhar este meu projeto. E se você quiser ler comigo também, estou lendo um por mês. E aqui na descrição do vídeo tem também meio que uma planilha, se eu não me engano foi feita pelo Bruno do canal O Navegando, e aí tem os livros em ordem cronológica. Eu pretendo conseguir construir a minha própria planilha também, porque essa dele tá um pouco desatualizada, mas ainda não consegui. Mas uma hora a gente chega lá. Enfim, vou parar de conversação aqui, enrolação. Bora pro vídeo, espero que você goste de assistir. Se você já conhecia esse livro, não é um livro muito famoso do King, mas é um livraço muito bom também, com histórias horripilantes aí, bem diferentonas. Se você já conhecia esse livro, me conta aqui nos comentários. E se você ainda não conhecia, me conta também, me fala se você ficou conhecendo aqui por meio desse vídeo, se você ficou com vontade de ler ou não. E é isso, muito obrigada pela companhia, espero que você goste de assistir o vídeo. Bora lá! Oi, hoje é quinta-feira, dia 24 de março. Eu comecei a ler Tripulação de Esqueletos. Se eu não estou enganada, sexta ou sábado passa... Sexta? Acho que sexta ou sábado ou domingo. Sexta, sábado ou domingo passados, então. Algum desses dias aí. E então, assim, faz quase uma semana, vai, que eu tô lendo o livro e não cheguei nem na metade. Lerdeza minha, tá? Não é culpa do livro. Eu acho que foi domingo, gente. Tô tentando lembrar, acho que foi domingo que eu comecei a ler. Enfim, não importa. Esse aqui é um livro de contos, né? E tem mais ou menos uns 20 contos. E aí eu vou ir falando sobre os que eu já li até agora. Esse é um calhamacinho, ele tem quase 700 páginas, mais ou menos. Então, assim, tudo certo, demorar um pouco pra ler. Eu tô dobrando a capa, eu sei que tem gente que se incomoda. Eu me incomodo quando o livro fica, tipo, estragado. Só que esses livros do King, pelo menos os que saem pela Suma, são muito flexíveis, então fica mais confortável dobrar quando eu tô lendo. Só desse lado aqui, às vezes eu dobro, porque não fica marcado no livro, nem estraga ele, nem nada.
Enfim, no começo do livro, né, tem agradecimentos, introdução. Aí tem o primeiro conto, que é O Nevoeiro, que é um conto bem grande, ele tem mais ou menos 140 páginas. E dele surgiram 2 adaptações até hoje, que eu já vi. Tem um filme, que é de 2007, tem ele na Amazon Prime Video. Eu já assisti esse filme quando eu era criança e adolescente. Acho que eu era adolescente, né? 2007, eu era mais ou menos... criança, adolescente ali. E eu gostava muito desse filme, só que ele me dava muito cagaço de medo. Eu lembro que eu ficava com muito medo daquele nevoeiro e dos bichos que aparecia e tal. Então, assim, eu já conhecia essa história, então acho que por isso que foi uma leitura mais lenta também, porque eu meio que já sabia o final, apesar de que o final do filme é diferente do final do conto aqui, tá? É diferente. Mas mesmo assim, eu meio que já sabia o caminho ali, né, da história, então acho que por isso não fiquei muito interessada nesse conto. E aí eu demorei bem uns 3 dias pra ler ele, sendo que só 140 páginas, mas também eu não tô num mood muito leitura. Enfim, isso não importa. Eu gostei do conto, e aí ele fala sobre... Eu vou tentar resumir os contos que eu estou lendo, porque assim, os que são muito pequenos, não dá pra eu falar muita coisa, senão eu entregaria spoiler. Mas, por exemplo, o Nevoeiro começa contando sobre uma família que mora, esqueci a cidade. A gente é sempre assim, mas esses livros do King costumam se passar numa cidade ali do Maine, que é um estado lá dele, né? E ali nos Estados Unidos. Então tava numa cidadezinha e aí eles acordam, eles estão tá o cara com a mulher e o filho dele pescando um dia ali, que eles moram meio que numa chacrinha perto da cidade. Aparece, acho que um ciclone, se eu não tô enganada, e eles se protegem e não acontece nada. Aí no dia seguinte, ele acorda, esse cara, e ele vê, inclusive eu acho que deve ser, tipo, a capa do livro deve ser baseada nesse conto. Porque no dia seguinte, ele acorda e aí ele olha pro lago e ele vê um nevoeiro muito denso e assim, não parece ser um nevoeiro normal. Aí beleza, nada demais, conta um pouco ali sobre a vida deles e aí ele vai na cidade porque ele precisa ir no mercado. Aí quando ele tá no mercado, ele vê que foi ele, o filho dele e um amigo dele. O filho dele criança. E aí ele vê que o nevoeiro tá chegando ali perto do mercado. E tá muito estranho esse nevoeiro. E a cidade tá toda sem energia. Aí eles entram no mercado, as portas fechadas ali de vidro e tal. O nevoeiro chega no mercado e começam a acontecer coisas estranhas. Porque todo mundo que tava lá dentro desse mercado meio que fica preso lá, porque o nevoeiro é muito denso. E assim, não que a pessoa não possa sair, né? Mas eles percebem que as pessoas que saem no nevoeiro, elas acontecem alguma coisa, elas morrem ou elas não voltam, elas não dão sinal de vida, eles não conseguem telefonar pra fora, falar em lugar nenhum pra saber o que tá acontecendo, se é só ali ou se tá acontecendo isso fora também. E começam a aparecer meio que uns bichos saindo desse nevoeiro. Aí esse conto é basicamente isso, um pessoal preso ali no supermercado e bichos tentando entrar no supermercado e pegar essas pessoas. Então é um conto que tem um clima de tensão e meio que de desespero, acho que até não tanto gente, não consigo essa palavra. Claustrofóbico, não é muito, tem uns contos do King que são mais, mas tem essa atmosfera, sabe? De tipo, eles estão presos ali. E quem tenta sair, aí, tipo, ao longo dos dias que eles ficam presos ali, tem várias pessoas que tentam sair, só que sempre dá algum tipo de merda. Alguns desses personagens tentam ir numa farmácia que fica ali do lado em algum momento, no momento aqui da história, e também não dá muito bom, aí eles voltam pro mercado, e assim, coisas suspensas ali. Não vou contar o que acontece, mas o final do conto é em aberto, diferente do filme, porque o final do filme não é em aberto. E meio que, não que explica assim, mas mostra algumas coisas. E aqui no conto é diferente. Então eu gostei desse conto, só que assim, eu acho que eu gostei porque eu já gostava mesmo do filme. E é bem parecido, menos esse final. Aí, depois eu li um conto que chama Aqui Há Tigres, que é pequenininho, tem tipo umas 10 páginas. E eu não entendi nada. É uma daquelas histórias doidas do King que você lê e você fica assim, tá bom. Não sei, eu acho que de certo você teve um daqueles sonhos, sabe aqueles sonhos sem explicação nenhuma, um monte de coisa louca ali acontecendo, e aí você quis só escrever esse sonho, e é isso. Deve ser tipo isso, porque eu não entendi nada, porque ele tava contando de uns meninos ali na escola, e aí o menino entra no banheiro e tem um tigre no banheiro, e não explica nada.
não explica nada. E aí umas pessoas morrem, aparentemente. É tipo isso. Aí depois teve um conto que foi maiorzinho. Não... Aí depois teve um conto de mais ou menos umas 30, 40 páginas que chama O Macaco. E esse eu fiquei meio com um cagaço, que era um macaco de brinquedo que ficava batendo, sabe aqueles pratos assim? Fiquei com um cagaço, porque aí acontecia umas coisas muito trevosas ali na história e aparentemente tudo que acontecia era culpa do macaco. É isso, não vou dar spoiler, tá? Aí depois eu li um conto que chama Caim Rebelado, que tem tipo 5, 6 páginas. Também achei uma loucura que foi... Era uns garotos numa escola, numa faculdade, não entendi, que tava terminando as aulas dele ali, eles iam para as férias. E aí um menino deu a doida e saiu atirando nas pessoas. Aí depois, agora, eu terminei de ler agora o conto O Atalho da Senhora Todd, que é maior, tem umas 30 páginas mais ou menos. E eu gostei também, mas muito doido também. Foi um conto bem... sei lá, lúdico, onírico, um negócio assim, meio bem viajado mesmo. Esse não é de terror, nem suspense. Os outros eu achei mais assim, né? Agora esse eu achei um negócio meio fantasioso, assim... Não entendi muito bem. Que falava de uma mulher, uma mulher conhecida da cidade. Que inclusive esse se passa em Castle Rock. Que é uma das cidades que o King conta vários... Cidade inventada dele, que ele conta várias histórias, né? E aí, essa mulher conhecida lá da cidade, mais senhora assim, eles parece que tava tendo funeral dela, um negócio assim. E aí foi um cara que chama Homer, que conheceu ela quando ela tava viva e ali, sei lá. Tá contando uma história pro cara que tá narrando esse conto. Tá contando a história de meio que quando ele conheceu essa mulher, que é a senhora Todd. E que ela gostava muito de dirigir e ela sempre encontrava uns atalhos pra sair dirigindo aí pelas cidades. E aí um dia ele pegou e ela falava muito que, nossa, encontrei um atalho ali pra ir pra Bangor, sei lá como é que fala. E em vez de fazer de gastar 200 quilômetros daqui pra lá, eu gastei 170 quilômetros. Gastei, sei lá como é que fala, por conta desse atalho que eu peguei, tá, não sei o que. E ela falava muito sobre isso, e aí esse cara, que é o Homer, que tá contando a história pro cara que tá narrando o conto, ele falou que um dia ele ficou muito interessado, porque ela tinha meio que não sei, atraía ele ali, né, e aí ele ficou muito curioso pra ir um dia com ela, que ela vivia chamando. Aí ele foi um dia e quando ela pegou esse atalho, esse atalho meio que fazia parte de um mundo mágico, fantasioso. Onde as árvores se mexiam sozinhas e tinha uns bichos muito loucos e não sei o que lá. Isso, é como, sei lá, se pegasse um atalho pra uma outra dimensão e fosse parar nos outros lugares. Aí foi tipo isso, mas aconteceu outras coisas também, não vou contar aqui pra dar spoiler. Mas eu gostei, foi viajado assim, tá. Aí agora eu tô na página 250, mais ou menos um terço aí do livro, né? Agora vai começar o conto A Excursão, não tenho a menor ideia do que é. Então eu li 5 contos até agora, tem 22, pelo que se eu contei certo aqui. E aí, eu não sei como é que eu vou ir fazendo atualizações nesse vídeo. Vai ser quando eu tiver coisa pra falar, tá? Eu não pretendo, sei lá, vou ler 5 contos, vou voltar aqui e falar, ou vou ler 100 páginas, vou voltar aqui e falar. Quando eu tiver coisas pra falar. Por enquanto, estou gostando da experiência. Eu gosto muito dos contos do King, porque eles costumam ser, assim, muito doidos. Só que também, até hoje, eu só li 2 livros de contos dele, que foi Sombras da Noite, que é o meu favorito, um dos meus livros favoritos dele, porque absolutamente todos os contos daquele livro são doidos, mas maravilhosos. Tipo, eu amei todos. E eu li 4 Estações também, que pode ser considerado 4 novelas que tem naquele livro, mas também gostei pra caramba. Esses dois livros já tem vídeo aqui no canal também do projeto. Então esse é o 3º livro de contos que eu tô lendo dele. É aquilo, gente, eu vou ler tudo que esse homem escreveu, eu amo. Eu adoro conhecer tudo e, por enquanto, tá sendo isso. Eu acho que o principal desse livro é o Nevoeiro, que é o que mais famoso, as pessoas falam, teve adaptação e tal. E se você ainda não leu, tem curiosidade de ler, leia, tá? Vale a pena. Eu só não tô, tipo assim, encantada por nada e também não morri de medo por nada. Mas o do macaco de brinquedo, eu fiquei com um pouco de cagaço, confesso. Tem uma atmosfera meio assim. E vamos ver onde é que isso vai dar.
amigos que estão assistindo esse vídeo sobre tripulação de esqueletos. Tenho adendos a falar. Primeiro, se você acompanha os vlogs do canal, você sabe desse acontecimento, mas sigo sem tripé para apoiar, colocar o celular para gravar os vídeos, pois a renda da garota está bem baixa e assim, eu tava querendo comprar um tripé bom e aí, por isso, os ângulos são onde dá, entendeu? Então eu sei que esse ângulo não é muito bom, tem uma luz aqui, a imagem deve estar péssima, mas vamos focar no conteúdo, por favor, e perdão, tá? Mas eu vou dar um jeito nisso o mais rápido possível. Então, tipo, no momento o celular tá apoiado em cima de uns cadernos meus, porque foi o que eu consegui no momento. E além disso, a minha luz, que é a que eu usava pra gravar os vídeos pra ficar melhor a iluminação, olha o que aconteceu com o negócio de pôr na tomada. Eu simplesmente não sei explicar, mas saiu as pontinhas de colocar na tomada. E aí não tem como ligar a luz. Eu vou tentar levar pra arrumar essa semana, mas quebrou. Não sei aonde que foi parar. Deve ter ficado em alguma tomada que eu liguei em algum momento. Não sei explicar como isso aconteceu. E assim, eu tenho... A luz do meu quarto é péssima. Eu tenho outra luminária, que é a que tá acesa aqui, só que a luz dela não chega nem perto da outra. Então, assim, a iluminação deve estar terrível também. Peço desculpas por isso. Hoje é dia 28 de março e, gente, eu tô muito atrasada, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu preciso terminar esse livro e o livro do Clube do Livro antes de terminar o mês, mas faltam 4 dias e eu espero muito conseguir. Torçam aí por mim. Aí a vida da booktuber não é fácil, amigos, não é fácil ser booktuber e estudante e etc. Então, quando eu vim falar da última vez, não lembro, acho que eu tinha lido uns 5 contos, né? Agora eu não sei falar quantos contos mais eu li, mas eu cheguei na página 354. E aí, acho que eu tinha falado até o conto O Atalho da Senhora Todd, se eu não estou enganada. Acho que sim, vamos lá, vamos fingir que sim. Aí eu li um conto que chama... acho que foi isso mesmo, perdão pelo delay aqui da gata. Aí eu li um conto que se chama A Excursão, que eu gostei muito. Esse A Excursão eu achei meio ficção científica com uma pitada de terror. Me lembrou algumas coisas esse conto. Me lembrou uma série que eu assisti, tô com o dedo aqui pra eu não perder. Me lembrou uma série que eu assisti já na Netflix, eu não me lembro o nome dela. Uma série ou um filme? Eu acho que foi um filme, cara. Sci-fi e drama. Terror psicológico, um negócio assim. Que se chama Oxigênio, da Netflix. Eu vou deixar a capa dele aqui, caso vocês queiram ir lá assistir. Me lembrou essa série, esse filme. Por que eu fico falando sério? Meu Deus, me lembrou um pouco esse filme. Porque tem essa pitada de ficção científica, porque fala sobre um mundo futurístico, onde meio que existe viagem no espaço tempo, não sei explicar muito bem, mas como se um cientista tivesse criado um portal de transportar, teletransporte, é isso que chama, não tava lembrando esse nome, perdão. E aí existe teletransporte, e assim, aquela coisa do ser humano, esgotou os recursos da terra, água e petróleo, não sei o que, e aí os cientistas encontraram maneiras de usar isso de Marte, e aí... Perdão que minha aula começou aqui. E aí o pessoal... Mas eu pausei. Aí o pessoal fazia teletransporte pra Marte, pra conseguir viver lá e etc e tal. E aí o cara começou a contar como que isso foi. E tem algumas coisas trevosas assim na história. E a questão é que no final acontece uma loucura. Acontece um problema, um erro com esse teletransporte. Porque ele tinha uma pegada ali que só funcionava de tal modo. E aí tem alguém que meio que burla esse sistema. Enfim, gostei desse conto, ele é curtinho. Ele tem umas 20 páginas, mais ou menos. Achei, assim, interessante, eu amo ficção científica. Aí depois desse eu li A Festa de Casamento, que foi um conto que eu fiquei bem reflexiva a respeito. Se alguém já tiver lido esse livro, já tiver lido esse conto, me fala o que vocês acharam. Por quê? Basicamente, contava sobre um pessoal que estava vivendo ali em 1917, se eu não me engano, então sim, né? Mais 100 anos atrás. E lá nos Estados Unidos, e um pessoal tinha uma banda de jazz e um cara contratou essa banda de jazz pra tocar no casamento da irmã dele. E aí tem umas questões envolvendo a irmã dele que envolvem muito preconceito. Então, assim, é um conto que não é de terror nem de suspense, mas é um conto que vai falar muito sobre preconceitos.
eu acho importante ter esses contos pra gerar esse incômodo, mas eu não sei até que ponto é necessário e até que ponto não é. Eu sei que tem muita gente que se incomoda com os livros do King nesse sentido, tem muita gente que acha que ele, que é um autor problemático, que não gosta dele. Eu não olho por esse lado, eu já conversei com muita gente a respeito disso. Eu olho pelo lado de eu gosto dele sempre falar sobre tudo quanto é tipo de problema e de preconceito nas histórias dele, porque pra mim ele retrata como o ser humano é mesmo, a escrotice do ser humano e põe a gente pra pensar sobre essas questões. Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Aí depois eu li Paranoico, um canto, que é tipo um conto escrito em forma de versos. Sim, de versos, né? E é sobre paranoia. E aí, assim, eu achei bom, mas não achei excelente, mas dá meio que essa pegada de você ficando paranoico junto com o cara que tá contando ali essa paranoia dele sobre ter a gente perseguindo ele do nada. Aí eu li um dos melhores que eu achei até agora, que foi A Balsa. É um conto maiorzinho esse, tem umas quase 40 páginas. E, gente, esse A Balsa é bem terror, loucura. Tipo assim, é o terror do King. Terror que você fica assim, o que tá acontecendo? Da onde que veio isso? Não sei, não estou entendendo, mas estou adorando. Eu curti muito, achei bem pesado, inclusive, em diversos momentos. Gostei bastante, que falava sobre uns jovens... Sabe aquela coisa de filme de terror, sei lá, acho que dos anos 2000 teve muito isso? Jovens indo pra um lugar meio que deserto, assim, onde não tinha... Podia ter gente ali perto pra socorrer eles da treta. E esses jovens, nesse lugar, vai e acontece... Surge, tipo, um monstro, algum tipo de coisa... maligna ali, um ser maligno, e começa a matar todo mundo. É tipo isso. Então eu gostei bastante desse. E aí, por último, agora eu li O Processador de Palavras dos Deuses, que é um conto muito curtinho também, umas 10 páginas mais ou menos, e eu gostei também bastante desse. Eu diria que é uma pegada mais de fantasia esse, e não tanto de terror. Conta sobre um cara que ganhou do sobrinho dele, o sobrinho dele faleceu, mas deixou pra ele de presente um processador de palavras, que eu não entendi muito bem até agora o que é isso, eu vou pesquisar na internet, mas eu acho que é algum tipo de... como se fosse uma máquina de escrever, sei lá, que existia antigamente. E só que esse negócio de escrever aí desse cara, que ele ganhou do sobrinho dele, tinha uns poderes de influenciar na realidade. Vou falar só isso pra não dar spoiler. Eu gostei bastante desse também. E aí é isso, gente. Falta menos da metade agora do livro. Eu tenho pouco tempo pra ler, espero que eu consiga. Então, assim, por enquanto, as minhas percepções gerais são... Estou gostando desse livro? Estou. Gosto dos contos. Não tô amando por enquanto. Continuo gostando mais. Eu não consigo evitar a comparação de comparar. Não consigo evitar comparar esse livro e os contos dele com Os Sombras da Noite, que é o outro livro do King de contos que eu já li, e eu gostei, porque os contos de lá, todos foram, tipo, muito surpreendentes, me pegaram de jeito, e aqui não tá sendo muito assim, mas continuo gostando da leitura, tá? E aí, quando eu ler mais coisas interessantes, ou sei lá, tiver coisa pra falar, eu volto aqui novamente. Eu novamente, seguimos com a iluminação não muito boa, vocês que lutem. Então, hoje é quarta-feira, eu acho, dia 30 de março mais ou menos. Estou na página 466. Eu preciso concluir esse livro de hoje para amanhã, porque eu preciso concluir esse livro e um outro que eu tô lendo, e aí Deus que me ajude. E é isso aí, torçam por mim. Não faço a menor ideia de até qual livro que eu tinha falado aqui, mas eu acho que tinha sido até O Processador de Palavras dos Deuses. Aí depois eu li O Homem que Não Apertava Mãos, que foi curto, tinha 20 páginas. Gostei desse porque foi um também dos que eu mais gostei até agora. Me lembrou um dos contos de Quatro Estações, que é outro livro de contos do King, mas é um livro que tem
meio que assim, contos meio novelas, porque são só 4 contos, mas eles são grandes e aí fica entre contos e novelas ali. Esse negócio da nomenclatura do que é a história. E me lembrou o último conto de lá, que eu acho que é Inverno, o Clube, que é um conto sobre um clube de cavalheiros e eles cavalheiros, e eles ficam contando histórias de terror e tal. E me lembrou isso, é a mesma vibe. Nisso aqui é tipo isso também. Tem um clube de cavalheiros que fica contando histórias e tal. E aí o cara começa a contar uma história muito massa de terror, assim, com suspense. Então eu gostei bastante desse. É isso, tá? É um clube de cavalheiros que estavam ali jogando poker e tal. E aí ele começa a contar uma história, e aí essa história é massa. Aí depois eu li Um Mundo de Praia, que foi um conto muito doido com mais ou menos 20 páginas exatamente. Gente, o King é pirado da cabeça. Esse aqui foi um conto pra mim totalmente de ficção científica, porque falava sobre uns caras que estavam... Eles eram tipo meio que astronautas, só que eu nem sei como que fala isso, porque é um mundo futurístico, onde eles estavam, tipo assim, viajando entre planetas, né, no espaço. E aí parece que a nave deles deu problema e eles foram parar num mundo feito de praia, basicamente. Só que aí era meio que uma praia sem água, era meio que só areia, só dunas de areia. E aí eles ficaram pirados, porque a areia começou a afetar a cabeça deles e aí começou a falar dos Beach Boys. Tipo assim, oi? Que loucura é essa? Foi pura loucura. É isso. É loucura que eu tenho pra dizer até agora. Aí depois eu li A Imagem do Ceifeiro, gostei desse também, achei bem tenso assim. Esse foi menorzinho, teve umas 10 páginas. Achei bem sombrio, bem trevoso, um negócio de um cara que tava visitando tipo uma espécie de uma galeria de arte, de um negócio, sei lá. E aí tem um espelho muito famoso de um artista conceituado que falava sobre, que tinha meio que uma história desse espelho, que as pessoas olhavam pra ele e viam no canto dele a imagem de um ceifeiro, né, que é tipo aquele cara que busca as pessoas para a morte. E aí esse cara que tava visitando lá esse lugar quis ver esse espelho e aí, né, não vou contar o que aconteceu, mas essa aura... Ai, não sei, eu gostei desse também. Achei bem, assim, deu um medinho. Aí, gente, eu li um conto que eu não sei explicar ainda as minhas sensações. Eu achei ele muito grande, teve 40 páginas. Achei uma loucura. Se chama Nona. E aí, conta de um cara, um jovem que tá... como que fala? Tá pedindo carona ali na estrada, ele tá meio que viajando sem rumo e ele tá pedindo carona. Aí ele conhece uma menina, e aí ele arruma briga num bar, e aí ele pega carona mais essa menina, e essa menina é meio pirada da cabeça. Aí eles cometem uns crimes juntos, e eles vão parar lá em Castle Rock, que é uma cidade famosa das histórias do King. E aí... lá nessa cidade, ele vai parar no cemitério, e aí tem umas pessoas perseguindo ele, e aí ele fica meio que delirando, porque é ele que tá contando a história, e ele fica meio delirando, contando sobre a vida dele, sobre como que ele foi parar lá, e sobre o amor que ele sentia por essa nona, mas também que ele sentia outros amores por outras meninas do passado dele. E aí, assim, eu não entendi quase nada, eu acho que posso dizer, desse conto. Sou burra, talvez, porque eu fiquei muito perdida. Mas assim, no final deu uma leve explicada da loucura toda. E aí eu meio que entendi um pouco, vi sentido, mas eu não curti muito, sabe? Eu achei extremamente lento no sentido de eu não tava entendendo nada. Então, olha só, 40 páginas eu não entendi nada. Foi incrível, foi sensacional. Aí depois eu li Para Owen, que foi o segundo tipo de, como se fosse um poema, sei lá, aqui desse livro, que eu fiquei assim, King, o que você está fazendo? Esse Para Owen é de verdade, gente, é tipo um poema mesmo, uma poesia aqui que eu fiquei sem entender. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, uma poesia de 2 páginas. Vou ler só um pedacinho pra vocês verem se vocês entendem alguma coisa. A caminho da escola, você me pergunta quais outras escolas têm notas. Vou até a Rua das Frutas e seus olhos desviam-se. Enquanto caminhamos sob aquelas árvores amarelas, você está com sua lancheira do exército debaixo de um braço.
e suas pernas curtas, vestidas em calças militares, transformam sua sombra em uma tesoura que não corta nada na calçada. De repente você me diz que todos os alunos são frutas. Todos preferem os mirtilos, por serem tão pequenos. As bananas, você diz, são rapazes bagunceiros. Em seus olhos vejo punhados de laranjas, assembleias de maçãs. Tudo você diz tem braços e pernas. E as melancias geralmente são lerdas. Elas gingam e são gordas como eu, diz você. Eu poderia dizer umas coisas, mas é melhor não dizer. As crianças melancias não sabem amarrar os próprios sapatos. As ameixas os fazem por elas. Não vou continuar lendo porque tem só mais um pedacinho, então vou continuar lendo. Ou o jeito como eu roubo seu rosto, roubá-lo e usá-lo como meu. Ele se gastaria logo sobre o meu rosto. É porque ele fica esticado. Eu poderia dizer-lhe que morrer é uma arte, e estou aprendendo depressa. Naquela escola, creio que você já tenha pegado seu próprio lápis e começado a escrever o seu nome. Entre o agora e o então, acho que podíamos um dia matar aula e irmos à Rua das Frutas. E eu estacionaria em uma chuva daquelas folhas de outubro e veríamos uma banana acompanhar a última melancia lerda por aquelas portas altas. É isso. Entendeu? Também não. É isso. Aí depois teve o conto que eu li agora por último, que teve umas 20, 30 páginas, que chama Sobrevivente. E aí eu achei uma vibe meio Náufrago, misturado com aquele filme horroroso que me dá pesadelos até hoje. Brincadeira, me dá pesadelo não, mas que eu fico pensando nele até hoje. Aquele filme dos caras que sofreram um acidente, sei lá, eles eram alpinistas, ou o avião deles caiu, tipo no Monte Everest, e eles ficaram lá mó tempo e rolou umas treta muito, sabe o que eu tô falando? Vou ver se eu lembro o nome do filme, coloquei ele aí na tela. Foi meio agonizante, é um conto agonizante, eu acho que posso dizer. E meio nojento em algumas partes. E que delira pra caramba. Então assim, experiências agora, quase terminando o livro. É loucura pura. Então se você gosta de ler e não entender o que você tá lendo, ou então falar, gente, oi? O que é isso? Onde vim parar? Fica aí uma recomendação, tá? Vou continuar lendo porque eu preciso tentar terminar esse livro hoje e espero que você esteja gostando aí desse vídeo. Voltei e terminei o livro finalmente. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março. Gente, é um baita calhamacinho, viu? Tripulação de Esqueletos, olha. 623 páginas contando com a nota do final do livro. Que eu sempre gosto de ler essas notas que o King sempre conta várias coisas. Tipo, nessa nota aqui do final desse livro, ele contou sobre como ele escreveu alguns contos que, assim, convenhamos. Neste livro... Resumidamente, é uma loucura. É só loucura que tem aqui. Não, é isso, sabe? E aí foi legal ler mais uma vez. Eu sempre gosto de ler essas explicações dele, mas aqui foi mais legal ainda, eu diria. Antes de comentar sobre os últimos contos, eu preciso contar pra vocês o meu surto de ontem, porque eu gravei, né, lá no quarto, eu contando sobre... que no caso é o take anterior dele. Eu contando sobre, sei lá, uns 5, 6 contos que eu tinha lido por último. E aí, né, eu peguei, terminei de gravar, continuei lendo. Depois, quando eu fui olhar a gravação pra pegar e passar pro computador já, porque eu já vou passando os vídeos pra ir salvando, eu não achava o vídeo, simplesmente. Ele tinha sumido do meu celular. E aí eu fiquei desesperada, pensando, como assim? Sendo que gravou, porque gravou, tipo, que nem tá gravando agora. O númerozinho rodando ali, a gravação rodando. E eu parei de gravar certinho, não tinha feito nada de errado. E aí eu entrei em desespero e aí eu fiquei muito pé da vida, pensando, gente, não é possível que eu vou ter que gravar tudo de novo. E aí eu fiquei muito grilada, mas deixei pra lá e segui lendo o livrinho. Aí hoje eu fui passar o livro não tá parando, que saco. Hoje eu fui passar o resto dos vídeos pro computador e aí eu abri a minha galeria e simplesmente tava lá o vídeo de ontem. Aí eu fiquei sem entender o que aconteceu, foi só pra me surtar mesmo, capaz, né? Mas enfim, cheguei ao fim desta jornada que foi essa leitura.
Eu acho que eu tinha falado até Sobrevivente com vocês, que foi, eu lembro de eu ler para Owen, que foi um poema, e eu lembro de falar sobre Sobrevivente, que é basicamente um conto sobre canibalismo e loucura, sei lá, sobrevivente mesmo. Aí depois eu li O Caminhão do Tio Otto, que aí assim, uma coisa que eu tenho a dizer, ó, os últimos contos que eu li foram 6 últimos contos que eu li, tipo, de ontem pra hoje, depois que eu falei com vocês no último take aqui. E assim, esses últimos contos foram bem amedrontadores, eu diria. Então, eu curti bastante. Primeiro eu li O Caminhão do Tio Otto, que teve mais ou menos umas 20 páginas e falava sobre um jovem lá que tava contando sobre esse tio Otto dele, que tinha um caminhão e ele morria de medo desse caminhão desse tio dele. E o tio dele o tio dele era um velho rico, muito, muito rico, mas que era isolado e que ia ficando cada dia mais doido, aparentemente, isolado da sociedade. E tinha esse caminhão que causava medo nesse tio Otto e nesse menino que tava contando a história, no caso, o sobrinho do tio Otto, né? E eu achei, assim, aquela aura de terror, assim, gostei desse. Aí depois, não entendi nada isso aqui, tá? Mas olha isso aqui. Entregas matinais, leiteiro número 1. Isso é o nome de um conto, que tem, tipo, 3 páginas. Aí depois tem O Carrão, uma história sobre o jogo da lavanderia, leiteiro número 2. Então, aparentemente, são contos complementares. Entendi? Muita coisa, não. Fiquei meio assim. Porque esse Entregas matinais, leiteiro número 1, é tipo assim, um leiteiro indo fazer entregas, mas tem uma coisa ali no meio, que eu não vou contar. Que é muito curtinha, sem spoiler. E aí depois esse, O Carrão, uma história sobre o jogo da lavanderia, leiteiro número 2, aparentemente é sobre os mesmos personagens, tipo assim, a mesma história, o mesmo local, e tem outros personagens juntos da mesma... Loucura também, tá? E aí é meio que uma continuação de um cara querendo se vingar desse leiteiro, do conto número 1. Será que é isso? Não sei muito bem dizer. Aí depois eu li Vovó, que eu fiquei cagada de medo. Esse Vovó foi bem grandinho, teve 33 páginas mais ou menos. Fiquei com medinho, viu? Porque é um conto... Eu não sei falar se é um conto de fantasma, se é um conto sobre feitiçaria e bruxaria, mais ou menos. Mas eu fiquei meio aterrorizada. Gostei bastante desse. Que contava basicamente sobre um menino que tava lá, ficou na casa com a avó dele era bem idosa e doente, ela ficou dormindo, e a mãe dele teve que sair de casa e deixou o menino sozinho com a avó dele, e esse menino tinha tipo 11 anos de idade, e ele morria de medo da avó dele. E aí, coisas acontecem. Aí depois eu li A Balada do Projeto Flexível, que eu achei grande pra caramba esse conto, muito, muito grande. Deve ter, deixa eu contar aqui, 54 páginas mais ou menos. Achei grande demais esse conto, mas tudo bem. E é um conto que fala sobre loucura. Literalmente, tipo, o cara que tá contando a história, tá contando uma história de loucura, de como ele e um amigo dele chegaram à loucura. Tipo isso. Foi interessante. E eu gostei que teve uns elementos meio fantásticos, assim, e aquela coisa de eu não sei se isso é ficção ou se isso é realidade. Então eu gostei desse conto também. E também me deu uma agoniazinha, assim, mas eu sou facilmente impressionável, né? Então não sei se dá pra contar. E aí, por último, teve o conto O Braço de Mar, que foi muito curtinho, teve tipo umas 10, 15 páginas. E eu não acho que seja um conto de terror esse. Eu acho que esse pareceu mais um conto de drama, apesar de ter... Porque contava sobre uma senhora lá no fim da vida dela e coisa e tal. Apesar de, em algum momento do conto, aparecerem fantasmas. Então, assim, o que tenho a dizer sobre esse livro, agora que concluí a leitura? Gostei dele. Teve alguns contos que eu não gostei, sim. Eu acho que influenciou muito o momento também, que eu não estou muito leitora. Então eu demorei demais para fazer essa leitura, muito mais do que eu demoraria normalmente, geralmente para um livro desse tamanho, para um livro do King, principalmente por conta da escrita dele. Então eu acho que isso influenciou nessa questão de eu achar lento demais. Mas eu gostei da maioria dos contos daqui, então assim... Aquele negócio de nota, não sei quando que eu vou dar lá no Scooby. Eu devo dar umas 4 estrelas, por aí. Gostei do livro, não foi um dos melhores que eu li. O meu livro de contos é porque eu não consigo
não comparar com Sombras da Noite, que é o meu livro de contos favoritos, que eu já li até hoje. Do King, no caso. E da vida, sei lá. Então, assim, eu ficava meio que comparando com os contos de lá, sabe? Porque os contos de lá, pra mim, foram todos sensacionais, maravilhosos. Apaixonei. Agora daqui não foi tão assim, sabe? Mas eu gostei muito dos contos e não deixa de ser uma recomendação. São contos todos, eu achei, com mais que essa vibe, essa aura meio de um negócio muito mórbido e, sei lá, trevoso, mais lento. Horror, mas não tão horripilante, só em alguns casos. É isso. É mais leve do que Sombras da Noite. Bem mais leve do que Sombras da Noite. Apesar de ter uns contos meio perturbadores aqui, porque King tem umas loucuras lá. Oi, será que ainda tem alguém aí assistindo esse vídeo aos 41 minutos de conversação? É o seguinte, vamos fazer um adendo aqui no final deste vídeo, caso ainda tenha alguém assistindo, pois, caso você não saiba, o canal ficou parado aí uns 3 meses. E aí fui terminar de editar esse vídeo agora, dia 20, mas na verdade foi hoje, né? Mas agora em agosto, quer dizer, julho de 2022, pra eu voltar com o canal e aí postar esse vídeo, né? Aí, amigos, caso você já conheça o canal, você sabe dos meus problemas técnicos, logísticos, de manutenção que costumam acontecer comigo. Não sei por quê, se é pela minha falta de experiência, se é pelos meus equipamentos, se é pela minha cabeça, se é só o destino querendo ver se eu tenho paciência. É o seguinte, tava aqui terminando de editar o vídeo, aí eu percebi que no final do último take, que é a cena que você assistiu anterior a esta, cortou do nada o vídeo. E aí se perdeu aí, ficou com Deus, só sabe Deus mesmo onde e quando foi parar essa parte desse vídeo. Então cá estou eu, dia 20 de julho de 2022, às 2h46 da tarde, gravando esse final desse vídeo e aí conversando com vocês. Então, né, até a parte que eu acho que depois do que eu falei, eu só ia encerrar o vídeo mesmo, falando que levei umas 2 semanas pra ler Tripulação de Esqueletos. E aí gostei bastante desse livro. Como eu gosto praticamente de tudo que o King já escreveu, de tudo que eu já li dele, só que esse aqui foi um livro que, no final das contas, eu dei 4 estrelas. Eu gosto muito de contos. Não sei se você que tá aí assistindo gosta de contos ou não. Se você gosta, leia os contos do King, são maravilhosos. Se você não gosta, dê uma chance pros contos, só que aí eu não vou recomendar esse livro aqui pra você iniciar nos contos do Stephen King. Eu vou continuar recomendando Sombras da Noite, que é o meu queridinho. Aí é o seguinte, os dois livros de contos que eu já li do King, além de Tripulação de Esqueletos, foram Sombras da Noite, o primeiro livro de contos dele que eu li, um dos primeiros livros do Stephen King que eu li na vida. Nem tenho anotado aqui, ai como eu sou lerda, mas eu li lá pra 2018 ou 2019, amo demais esse livro. E aí eu vou recomendar esse livro, tá? Como livro de contos, porque ele é cheio de contos curtinhos, assustadores, horripilantes, muito loucos de pirar a cabeça, maravilhosos, todos 5 estrelas, meio favorito do meu coração. Já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, só que não era nesse formato que eu faço hoje, que eu gravo o vídeo em formato meio que de diário de leitura. Mas tem um vídeo lá no canal, aqui, nesse canal, no caso, na playlist, caso você queira assistir. E aí o outro livro de contos que eu li é 4 Estações, que são 4 contos meio que novelas, porque são contos maiores, também recomendo pra caramba. E aí eu só vou recomendar para você, amigo leitor, caro telespectador que está assistindo esse vídeo, vou te recomendar Tripulação de Esqueletos, caso você já tenha lido esses outros 2 e caso você seja muito fã do King, assim como eu, e queira conhecer todas as histórias dele. E caso você já tenha assistido O Nevoeiro, você seja assim como eu, que cresceu assistindo aquele filme, ficou um pouco aterrorizado, recomendo porque é aqui, nesse livro, que a gente tem o conto O Nevoeiro. E aí, estou um pouco perdida na linha temporal, confesso, porque, né, tô aqui tentando encerrar esse vídeo 3 meses após eu ter gravado ele e lido esse livro, então o meu cérebro está um pouco confuso sobre o que é que está acontecendo, que situação é essa, então peço para relevarem qualquer estranheza, qualquer falta de coerência que possa ter nesse vídeo, mas é isso, espero que você aí, cara telespectador que tenha assistido, tenha gostado de assistir esse vídeo mesmo assim. Espero que você tenha gostado de conhecer esse livro. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia Tripulação dos Esqueletos ou não. Me conta se você já leu esse livro, ou se você ficou com vontade de ler ou ficou com vontade de não ler por meio deste vídeo aqui, desta booktuber que vos fala. E é isso.
Eu ainda estou um pouco confusa, eu não sei se esse vai ser o vídeo que vai retornar ao canal ou se vai ter outro. A gente conversa mais sobre isso nos outros vídeos, espero que ainda tenha alguém aí. Eu sumo, mas eu volto e muito obrigada aí pela companhia de sempre. Espero, não sei, tô confusa, foi mal. É isso, tá? Vou me indo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E se você quiser comprar a Tripulação de Esqueletos ou qualquer outro livro, qualquer outro item pelo site da Amazon, compra no link que tem na descrição aqui, porque assim você ajuda o canal com uma pequena comissão. E é isso, agora eu vou me embora tentar continuar na tarefa árdua de ressurgir esse canal das cinzas mais uma vez. Meu Deus do céu. Estou indo. Um beijo. E só pra complementar o negócio do projeto aqui do King, né? O vídeo antes desse, no caso o livro que eu li antes desse, foi A Maldição, ou A Maldição do Cigano, que tem já na playlist aqui do canal, vou deixar a playlist aqui nos cards. E o livro que eu lerei depois desse será apenas esse palhacinho aqui, ó, e Tia Coisa. Não sei quando. Espero que logo. Vou ler em algum momento, vai ser o próximo, e aí vai ter um vídeo assim aqui no canal também, tá? É isso, tô indo. Um beijo e até a próxima.